Bem, para fazer a integração, a gente tem que voltar lá para o nosso widget stateful, né, o home. Se você olhar aqui, já está vermelho, né, porque ele está aqui, ó, ele já invocava o service para recuperar as últimas previsões, só que ficou vermelho por quê? Porque agora o nosso método retorna uma future, né, porque lembra, tem um assincronismo lá. Então a gente vai precisar tratar isso aqui, né, para que tudo continue funcionando. Então a primeira coisa que eu vou fazer é, eu tenho uma incompatibilidade de tipos, né? Esse cara retorna um future de list previsão hora e aqui eu tenho um list previsão hora. Então vou falar que esse cara aqui vai ser um future de list previsão hora e aí o erro já sumiu, né? Mas se você observar ainda tá com erro aqui, né? Por quê? Aqui, ó, se eu passar o mouse, ele fala, ó, não dá para atrelar aqui, né? Porque nesse caso aqui, ele espera um list previsão hora, mas eu tô passando ainda um future, né, de list previsão hora. E basicamente aqui a gente tem um problema, por quê? Porque a gente sabe que esse cara aqui, ele é assíncrono, né? Então eu vou ter que esperar esse cara carregar os dados para depois passar aqui a lista, tá? Então do jeito que tá aqui, não vai dar certo, porque aqui ele já assume que, ó, isso aqui já tá pronto, tá no jeito, vou mandar para o meu widget próximas temperaturas, só que ele não está pronto, né? Não necessariamente quando ele construir a minha tela, eu já vou ter esses dados para mostrar. Então a gente precisa fazer uma adaptação aqui nesse bloco, né? Onde ele passa aqui esses dados, né? Próximas temperaturas. Além disso, a gente tem outra questão. Nessas últimas previsões, a gente vai ter a primeira previsão. A gente vai colocar lá naquele bloco de resumo, né? Porque é a última temperatura que eu tenho para exibir. Se você olhar aqui o retorno, né? Basicamente a gente tem a previsão do horário atual e aí a gente vai ter as previsões das próximas horas. Então, quer dizer, a primeira previsão que ele me retorna é a que eu tenho que exibir lá no bloco de resumo. E o resto eu tenho que passar lá para o widget de próximas temperaturas. Então, um problema por vez. Primeiro, lidar com assincronismo. E outra, a gente quebrar esses carinhas aqui. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é, logo aqui no body, né, do widget, eu tenho aqui um widget de center para centralizar tudo, e o filho dele já é aquela coluna onde eu vou ter o resumo e as próximas previsões. Então, eu vou recortar aqui esse camarada, esse column, porque agora ele não vai ser mais o próximo filho desse camarada. Então, Ctrl X, mas quem vai ser o filho desse cara? Eu vou ter um cara chamado Future Builder. Esse widget Future Builder, ele permite com que a gente possa trabalhar com essa questão do assincronismo, né? Então, assim, se já carregou os dados, beleza. Mas se não carregou ainda, eu tenho a possibilidade de mostrar alguma outra coisa, como, por exemplo, um ícone de loading ou alguma coisa do tipo, tá? Então, esse Future Builder, para você trabalhar com ele, você tem que passar qualquer o valor, né, que você está aguardando aqui. Então, eu vou colocar aqui, logo após o Future Builder, um generics aqui, e vou falar que aqui ele espera um list de previsão hora, aqui ele só comeu o último sinal, tá? E agora eu consigo implementar esse widget aqui. Então, eu abrir e fechar parênteses, vou expandir. Bem, e o que eu tenho dentro do Future Builder? Dentro dele, basicamente, você vai ter pelo menos duas coisas, que é o Future. Nesse Future, você vai falar qual que é o valor, né, que você está aguardando. Então, no nosso caso, são as nossas previsões, né? Na verdade, eu acho que está como últimas previsões, vírgula, e aí eu tenho o builder, né? Que é onde eu vou colocar aqui a programação para valer de como ele vai lidar com essa situação. Então, esse cara recebe dois parâmetros, o contexto e um cara chamado snapshot. Dentro desse snapshot eu tenho aí o que foi retornado, né? O que foi carregado. Então, isso aqui é uma função, vamos implementar ela. Então, abre e fecha chaves. Esse snapshot, como eu falei, é basicamente o que eu quero mostrar, os dados que estão aqui, né? Que são as últimas previsões. Então, eu consigo verificar nesse snapshot se eu já tenho dado para mostrar ou não. Como? Eu vou colocar aqui um if snapshot. E dentro dele eu tenho um getter chamado hasData, que vai me retornar um booleano. Então, se ele retornar true, quer dizer que eu tenho dado para mostrar. Agora, no caso contrário, eu vou ter que lidar aí com essa situação. Antes de qualquer coisa, eu vou só criar aqui um arquivinho aqui txt, só para eu salvar, né, aquela minha coluna lá anterior, porque daqui a pouco eu vou precisar dela, né? Então tinha aquele column que tinha um resumo e o children, né, com o resumo, aquele paddingzinho e a listagem de temperaturas, perfeito. Então tem um backupzinho aqui e vamos voltar para a programação. Aqui ele tá com warning, né, pelo que a gente tem que retornar, né, um widget, né, realmente. A gente tem que retornar basicamente esse widget aqui, em caso de sucesso, e alguma coisa caso não tenha dados ainda, que a gente vai colocar um íconezinho
de loading. Então vamos lá, vamos programar primeiramente o if. Bem, se ele tem dados, os dados vão estar aqui dentro do meu snapshot, né? E aqui dentro eu tenho um cara chamado data, ou seja, eu tenho os dados aqui que ele me trouxe, que basicamente vai ser a nossa lista de últimas previsões. Então aqui eu vou criar uma lista de previsão hora, eu vou chamar aqui de previsões, e recebe os nossos dados. Bem, tendo os dados, agora eu preciso trabalhar aquela questão, né? Que o primeiro elemento, né? O primeiro bloco, que é a primeira temperatura, é o que eu tenho que jogar para o resumo, e o restante é o que eu tenho que jogar para as próximas previsões, né? Aquele outro widget aqui, as próximas temperaturas, aliás. Só que se você lembra, né? Naquele resumo eu mostro, né? A temperatura atual, a maior temperatura da previsão do dia e a menor temperatura da previsão do dia. Além do nome da cidade, lá e outras coisas. Então, para encontrar a menor e a maior temperatura, a gente vai ter que iterar na nossa lista de previsões para encontrar essa maior e menor temperatura. Primeiramente, vamos pegar aqui a temperatura atual. Então, double temperatura atual. Eu vou pegar aqui o previsões lá no índice 0. E aqui dentro eu vou ter a temperatura. Perfeito. Só que agora eu vou pegar double menor temperatura. Bem, o algoritmo clássico para você encontrar um menor valor em uma lista é cria uma variável para guardar, né, esse menor valor, inicializa ele com o maior valor possível do domínio dele, no caso eu tenho um double, então vou pegar o maior double possível, e aí eu faço aquele algoritmo clássico, né? Se a temperatura desse elemento for menor que a minha menor temperatura atual, troca, e assim por diante. Então, para inicializar esse cara com o maior double possível, eu vou pegar aqui o objeto double, e aqui ele tem um cara chamado max finite, o maior valor finito aí para um double. Agora, no caso da variável que vai guardar a maior temperatura, o algoritmo é parecido, só que eu inicializo ele com a menor temperatura possível. No caso, double, e aqui eu vou pegar o negative infinite, e no caso aqui tem o valor menos infinito, né? Então vai ser um valor negativo bem pequeno. Bem, continuando aqui, a gente vai iterar agora sobre os elementos da lista para poder encontrar esse maior e esse menor. Então vou pegar aqui o previsões, e aqui eu vou ter um for each, e aí eu vou pegar cada uma desses objetos aqui, eu vou chamar de obj, e aí a gente vai fazer o algoritmo lá para encontrar o maior e o menor. Então basicamente é if objeto.temperatura for menor que menor temperatura, a gente troca, né? Então menor temperatura recebe objeto.temperatura. Agora, if obj.temperatura for maior que a minha maior temperatura, também maior temperatura, recebe objeto.temperatura, tá? Então é basicamente o algoritmo para encontrar o maior e o menor. Bem, continuando aqui, você viu que tá esse camarada aqui enchendo o saco, né? Tá tudo assim, porque ele tá esperando eu retornar um widget, né? Então, como eu não tô retornando, ele tá me estourando esse warning aqui. Bem, além da temperatura atual, a menor temperatura, a maior temperatura, eu tenho que ter também a descrição da temperatura atual e o número do ícone. Então, eu vou criar aqui string descrição, recebe previsões da posição 0, o primeiro elemento, ponto, descrição, e aqui eu tenho um int, número ícone, recebe previsões do índice 0, e aqui eu vou ter também o número ícone. Bem, então com isso eu já tenho aqui os valores para exibir lá no resumo, no widget de resumo. Agora chegou a hora de eu pegar lá meu backup, né, esse cara aqui, e vamos retornar aqui, né, return column, colocar um ponto e vírgula aqui, e aqui eu vou passar, ó, temperatura atual, eu tenho aqui temperatura atual, temperatura máxima, maior temperatura, temperatura mínima, menor temperatura, descrição, número ícone. Agora, no caso do próximas temperaturas, eu vou ter que pegar aqui o previsões, só que eu não quero o primeiro elemento. Então aqui eu tenho uma função chamada sublist, e aí eu vou pegar aqui a partir do segundo cara, o do índice 1, né, até previsões.length, ou seja, vai pegar todo mundo menos o primeiro. Bem, vamos tratar agora o else, tá? Antes do else eu tenho uma outra situação, tá? Porque pode dar um erro
na hora que eu tentei pegar os dados e lançou lá alguma exceção e tal. Então eu também tenho que tratar esse caso específico, né, onde eu não consegui, eu tentei acessar a API e deu um erro. E tem o caso do tô aguardando, né? Mandei lá, consumi o endpoint, só que não retornou nada. Então eu vou colocar aqui um else if, e aí eu vou pegar snapshot, e eu tenho um getter aqui chamado has error, ok? E além disso eu vou ter aqui no final a situação em que, ó, não tem nada ainda, né? Não tem dados ainda, tal. E nesse caso eu vou colocar uma animaçãozinha, né? Que é um círculo rodando. Eu tenho um widget para isso já, o Flutter já tem, que é o Return Circular Progress Indicator. E aí, construtor vazio. Você viu que sumiu aquele monte de warning, né? Porque agora pelo menos eu retorno alguma coisa. Bem, em caso de erro, eu vou colocar lá no meio da tela um text. E aqui eu vou falar erro ao carregar as previsões. Salvei. Bem, então na teoria a gente adaptou tudo aqui, tá? Agora é o momento da gente ver, né, se esses dados vão ser carregados. Vamos dar uma olhada? Bem, vou startar aqui o meu celularzinho. Eu tenho aqui meu app do jeito que estava antes. E agora eu vou lá no main.dart e vou mandar rodar este app. Aqui deu um problema, por quê? Porque eu esqueci de um detalhezinho lá no início, quando a gente puxa o nosso arquivo .env, tá? Porque como ele é um arquivo, é um resource no projeto, eu também tenho que ir lá no pubspec.yaml e colocar ele como um asset também. Então logo após aqui puxar as imagens, eu vou colocar aqui também o .env. Coloquei o .env aqui, eu vou mandar ele recarregar a aplicação. E perceba que agora ele trouxe, ó, a temperatura, né, as previsões atuais. Então tá aqui, ó, no caso, a previsão atual de 24 graus e aqui eu tenho as próximas previsões. Aqui, tudo funcionando bonitinho. Agora realmente é um app de previsão do tempo, com dados de verdade. Bacana, né? Dá para melhorar isso aqui? Vamos dar uma olhada? Ah, não,